Olá, gente boa, tudo bom? Meu nome é Eusélio, também sou conhecido como Theo, sou aluno da Filosofia X, da escola da Universidade X, da Escola de Jesus. Aqui em Natal ainda não tem escola, estou pretendendo abrir uma escola aqui em Natal, estou estudando, me qualificando. E quero agradecer desde já ao professor Acro pela oportunidade. E aqui eu venho explicar para vocês, de acordo com os conhecimentos já adquiridos ao longo da minha vida de estudo, de busca de conhecimento, e somados a tudo que eu aprendi, pelo qual sou muito grato também ao professor Acro e à Filosofia X. Somando os conhecimentos, a gente chegou numa maneira de mostrar coisas que poucas pessoas, acho que pouquíssimas pessoas percebem no tempo. Então nós vamos explicar o tempo através da matemática Vortex e da lógica da astrologia X. Escuta aí. Bom, gente, então eu vou explicar o tempo baseado em conhecimentos adquiridos na Universidade X e conhecimentos adquiridos anteriormente ao longo da minha vida de estudos. Eu estudei um pouco de astrologia, estudei cabala, estudei tarô, estudei matemática pitagórica e essas coisas que são utilizadas pelo hermetismo e pelo esoterismo para dar o sentido místico que eles compreendem das coisas, né? E a gente desmistificando, vamos explicar o tempo, como nós não percebemos. Aquilo que nós não percebemos do tempo, o espaço que está em branco na construção da nossa realidade. Que tudo isso é baseado em padrões, e esses padrões eu vou aplicar a matemática Vortex de Nikola Tesla. Essa matemática é a matemática utilizada para a indução de força motriz para motores, é a mesma matemática utilizada para criar a transmissão de eletricidade através de ondas eletromagnéticas. Então é a matemática real, ela é muito mais antiga do que a matemática que nós aprendemos na escola. A matemática que nós aprendemos ela foi adaptada, inclusive existem até intenções espúrias por detrás dessa adaptação, para que as pessoas realmente não consigam evoluir o tanto quanto deveriam, aprendendo até mesmo com a matemática, que seria uma ciência exata. E a matemática Vortex ela tem um aspecto, ela começa do 3, porque ela entende a unidade como sozinha, a dualidade como complemento oposto, a positivo e negativo, e a síntese é o 3, é a causa, a lei e o efeito, o espírito, a alma e o corpo, o consciente, o inconsciente, o subconsciente, o passado, o presente e o futuro. Então, essa perspectiva de 3, de delta, ela está presente nas cores, ela está presente na música, ela está presente no tato, no olfato, no paladar e em todas as expressões da consciência Elohim, do Criador. E aqui a gente vai colocar isso tudo dentro do tempo. Vamos analisar o tempo, já começando com delta. Mas antes de chegar exatamente na explicação, eu preciso dar o modelo que a gente já conhece dos outros conhecimentos, das outras linhas de conhecimento. Vamos começar pela música. Nós temos 7 notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, onde Dó volta para o início. A 8ª nota é a primeira nota em uma frequência mais aguda, em um outro nível de vibração. Então, entre essas 7 notas, existem 5 notas, que são as notas pretas do piano, vamos dizer assim, são os sustenidos e bemóis. Na verdade, são 2 nomes diferentes para a mesma nota, as que ficam entre as notas brancas. Então, nós temos Dó sustenido, Ré sustenido, Fá sustenido, Sol sustenido e Lá sustenido. São 5 notas, que juntando com as outras 7, você vai ter 12. Sendo que você aqui deve considerar o silêncio como sendo uma duração de tempo. Assim como a gente considera a duração de tempo da nota, nós devemos considerar a pausa, o silêncio. Então, das 7 notas que viraram 8, vem o silêncio, vira 9. E essa outra possibilidade que eu falei agora há pouco, sobre sustenidos, essa é a 9ª possibilidade. Então, você vai ter aí 7 notas se desdobrando em 9 vibrações diferentes. O detalhe é que essas 5 notas que ficam entre as 7, somadas, vai transformar esse 9 em 12. Então, na verdade, são 12 notas musicais. Ok? Vamos lá. Aprendendo agora sobre as cores, a gente vai ver que misturando 3 cores, olha como começa no 3. 3 cores primárias, as cores quentes, o vermelho, o laranja e o amarelo. Você agora vai ter as 3 opostas complementares, as frias, o violeta, o índigo e o azul claro.
Então você mistura uma quente com uma fria, o azul claro com o amarelo, você vai ter o verde. Aí você tem as 7 cores do arco-íris. Essas cores, quando você mistura proporcionalmente todas essas 7 cores, você vai obter o branco. E se você retirar essas cores de alguma superfície, de algum lugar, você vai ter a ausência das cores, o negro, o escuro. Então, 7 cores viraram 8, depois viraram 9, porque virou o preto e o branco da mistura ou da ausência. Se você mistura o branco com o preto, você vai ter 5 tons de cinza, bem definidos. E esses 5 tons seriam como se fossem as notas sustenidas lá da parte musical, da parte da frequência dos sons. Então é um padrão numérico, cabalístico, que se repete na música e agora está se repetindo nas cores. E eu quero mostrar para vocês que ele vai se repetir no tempo, ao longo do tempo, nos dias da semana, na composição das horas do dia. Tudo isso aí vai ser acrescentado ao entendimento de tempo, a ilusão que nós temos de o tempo passar. Porque pela própria ciência a gente já sabe que o tempo é uma ilusão, ele não existe. Existe o atemporal que projeta o tempo através dos nossos 5 sentidos. Então aqui eu vou tentar elucidar isso para vocês. Vamos lá, vamos contar o tempo. Se faltar alguma informação adicional que eu não esteja lembrando agora, aí eu acrescento ao longo do vídeo. Então, contando o tempo como uma unidade básica, claro que tem as micro medidas de tempo, mas nós vamos começar com a básica, que é os segundos. Nós temos 60 segundos. 60, você representando matematicamente, pela matemática você pode cortar o 0 para reduzir. E aí você vai sobrar apenas o 6, que vai ser o seu correspondente geométrico em 2 dimensões, como o hexagrama, a figura da estrela de 6 pontas com o 7 no meio, o símbolo de Salomão, todo aquele misticismo que tem em todas as culturas de todas as civilizações da humanidade. Você vai encontrar um hexagrama que representa a criação e o equilíbrio de tudo. Então o tempo tem um hexagrama já no segundo. 6. E os 60 segundos, você multiplica por 10, os 60 segundos vão virar 1 minuto. E aí 1 minuto multiplica novamente por 10, vai virar 60 minutos, 1 hora. Você vai ter a repetição do hexagrama em uma outra unidade. É como se fossem as notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, e aí repete novamente o padrão. São 7 notas que correspondem às 7 vibrações de tempo aqui, no caso, analisando o tempo, você vai contar primeiro os segundos. Agora, quando você anda os segundos e os minutos, aí você cria uma unidade inteira. Você criou 1 hora. E aí essa hora, ela agora vai passar a simbolizar uma vibração de astros, planetas. O tempo é baseado no movimento dos planetas. Então aqui nós temos 2 vertentes de entendimento para estudar: a astrologia e a astronomia. A astrologia é muito mais antiga e é a mãe da astronomia. A astronomia já veio estudar aquilo que a astrologia tinha mistificado, que funcionava muito bem para os antigos, os povos de todas as grandes civilizações, que observavam as estrelas, contavam o tempo através dos astros, dos ciclos da vida. Quando a astronomia entra na jogada, há uma pequena alteração de contagem e presença de astros. Eu vou explicar. Na astronomia, você não vai ter a Lua e o Sol como planetas. Na astrologia, o Sol é um planeta, a Lua é um planeta, juntamente com Vênus, Mercúrio, Saturno, Júpiter e Marte. Esses 7 planetas são os dias da semana. Sunday, dia do Sol, domingo, primeiro dia. Monday, dia da Lua, segunda-feira, segundo dia. Tuesday, terça-feira, terceiro dia, dia de Marte. Quarta-feira, miércoles, dia de Mercúrio. Quinta-feira, dia de Júpiter. Sexta-feira, dia de Vênus. E sábado, Saturno. Então aí nós fechamos 7 planetas. E esses planetas, dispostos em uma determinada ordem que eu vou apresentar aqui na tela para vocês, mostra a lógica da construção do tempo em uma estrela de 7 pontas. E quando o Sol nasce às 6 da manhã, por exemplo, se for no domingo, é o dia do Sol. Então ele vai vibrar primeiro, às 6 da manhã o Sol. Então na sequência dos planetas vai vibrar em seguida o planeta Vênus. Na sequência vem Mercúrio, na sequência vem a Lua, na sequência
vem Saturno, na sequência vem Júpiter, na sequência vem Marte e retorna para o Sol. Então são 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 7 planetas que chegam até o meio-dia. Então 13 horas é 1 hora da tarde, é 1/8 acima. Assim como acontece a repetição das notas na música, no tempo passou a se repetir. O planeta vai vibrar novamente a 1 da tarde e vai até as 8 da noite. Quando chega de 8 horas da noite, novamente aquele planeta vibra. E aí, como o professor Akio deixou bem claro aí em uma das suas maravilhosas aulas, ele falou que para avançar tem que recuar. Então, nesse momento, isso faz todo sentido, porque agora você vai andar 4 planetas para trás. Por exemplo, eu estava contando no domingo, o Sol vibrou às 6 da manhã, às 13 horas e às 20 horas. Então, agora eu vou andar 4 planetas para trás na sequência da ordem da estrela. Vai ficar o seguinte: tá no Sol, eu vou para Marte, depois vou para Júpiter, depois vou para Saturno e vou chegar na Lua, que é o planeta que vai vibrar na segunda-feira, no dia seguinte. Esse mesmo processo se repete em todos os dias da semana. Existem algumas maneiras de dividir esse espaço de tempo que a gente tem na consciência, contando as sequências e os ciclos. Você pode dividir em 3 períodos de 8, dá 24 horas. Você pode dividir em 2 períodos de 12 ou em 4 períodos de 6. Então, dependendo do calendário, isso vai ficar mais evidente ou não. No caso, um judeu conta o dia com 4 vigílias de 6 horas. A partir das 18 horas do dia anterior, ele já começa a contar o dia seguinte. E aí vão dar 4 intervalos. Se você usar os 7 planetas nessa ordem que eu falei, contando Sol, Vênus, Mercúrio, Lua, Júpiter, Saturno, Júpiter e Marte, nós vamos voltar para o planeta Sol. Agora, na segunda-feira, o Sol fez o ciclo dele, passou a bola para segunda-feira. Às 6 da manhã vai vibrar a Lua, é o dia da Lua. Então, às 7 horas vai vibrar o planeta da sequência, que é, depois da Lua, Saturno. Depois de Saturno, Júpiter. Depois de Júpiter, Marte. Depois de Marte, o Sol. Depois Vênus. Depois Mercúrio. E volta para a Lua à 1 da tarde. E depois volta para a Lua às 8 da noite, às 20 horas. E aí anda 4 para trás. Tava na Lua. Você volta Mercúrio, Vênus, Sol, Marte. Opa, chegou a terça-feira. É o planeta do dia seguinte. Então, essa aí é uma lógica também de demonstrar como nós contamos o tempo e como ele se constrói. Bom, o domingo seria o primeiro dia. Como o primeiro dia, para existir, ele tem que ser 3, porque a matemática Vortex apresenta tudo começando da trindade, do delta. Então, os 3 períodos de 8 horas, as 3 oitavas completas, estariam gerando o primeiro dia, que é o domingo. Se domingo é 3, segunda 4, terça 5, quarta 6, quinta 7, sexta 8 e sábado 9. Então, uma semana que aparentemente tinha 7 dias, como a gente conheceu no calendário gregoriano, se você contar Vortex, ele vai ficar com 9 dias, 9 períodos de tempo. Um tempo dentro do outro tempo. E aí, se você for contar, por exemplo, agora um mês que tem 4 semanas, como as 4 letras do nome do Criador, Yod, He, Vav, He, como as 4 estações do ano, como as 4 direções, tudo a ver com o 4 que a gente está estudando aí com o professor Akio. 4 semanas de 9, a gente já viu que a semana dá com 9 períodos, daria 36. 36 não dá para ser o número de 30 dias ou 31 dias de um mês. Mas 36 é 3 vezes 12. Observa que o 9 se desdobrou para 12, agora criando um outro delta que gerou uma unidade, o mês. E segundo a astrologia ainda, o ano real, o ano começa no mês 3, no dia 20 de março, quando o Sol faz o equinócio de outono e ali se inicia de fato o ano. Então é como se o primeiro mês do ano fosse março. Janeiro e fevereiro era a unidade e a dualidade. Vortex novamente entrando na jogada. E aí surge uma questão que sempre me intrigou e eu consegui resolver através desse estudo. Eu nasci em setembro.
E eu sempre que procurava no calendário gregoriano o sentido de 7 para setembro, não encontrava, porque 7 é 9 lá no calendário. Então eu ia para outubro, eu encontrava 10, novembro, 11, dezembro, 12, porque eu não entendia que existia essa lógica de que o mês começa no 3, o ano começa no 3, desculpa. Então, agora você já entende que o ano é um hexagrama de 2 períodos de 6 meses, 2 semestres, dividido em 4 trimestres, né, que na verdade se desdobra em 12 meses que estão contidos em 7 que vira 9. É a mesma lógica de abstração das notas musicais e das cores que a gente percebe. Ela está também presente no tempo. Então, essa é uma maneira que a gente encontrou aqui de explicar mais ou menos aquilo que a gente percebe como tempo com o conhecimento da filosofia X. Agradeço a todos, muito obrigado e espero que tenha contribuído com algumas pessoas ou com alguém que precisa realmente entender esse conhecimento já nessa magnitude. E aqueles que quiserem entrar em contato comigo, tirar mais alguma dúvida em relação a isso, fazer alguma pergunta, eu vou deixar o meu contato, vai aparecer aqui embaixo para você. E a gente se comunica também através da Filosofia X lá no Instagram. Eu estou sempre lá. Obrigado.